E aí, meus queridos alunos dos terceiros anos A e B da Escola Sales Campos, há quanto tempo não nos vemos devido ao isolamento social, Covid-19? Eu estou aqui produzindo essa videoaula sobre a primeira atividade do mês de abril, atividade de física, que aborda os conteúdos formas de energias e consumo de eletricidade. Esses conteúdos são bastante importantes em relação ao Enem, são conteúdos que sempre estão presentes no Enem. Também para dar um retorno a vocês e poder sanar possíveis dúvidas que tenham ficado. Então, vamos dar início à resolução das questões. A primeira questão diz o seguinte, acompanhem aí a leitura. Arlindo é um trabalhador dedicado. Passa grande parte do tempo de seu dia subindo e descendo escadas, pois trabalha fazendo manutenção em edifícios, muitas vezes no alto. Considere que, ao realizar um de seus serviços, ele tenha subido uma escada com velocidade escalar constante. Nesse movimento, pode-se afirmar que, em relação ao nível horizontal do solo, o centro de massa do corpo de Arlindo, item A, perdeu energia cinética, B, ganhou energia cinética, C, perdeu energia potencial gravitacional, D, ganhou energia potencial gravitacional e o item E, perdeu energia mecânica. Bom, pessoal, de início, percebemos que a questão envolve as formas de energia mecânica. Eu preparei aqui um slide, vamos ver. Existem alguns tipos de energia mecânica. As principais são essas três aqui: a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. O que é que temos que saber aqui? A energia cinética é a energia que está relacionada ao movimento. Todo corpo que esteja em movimento, ele possui uma determinada energia cinética. Como vemos aqui no slide, a energia cinética ela pode ser obtida por um meio da massa do corpo vezes o quadrado de sua velocidade. Já a energia potencial gravitacional é a energia que está relacionada à interação entre os corpos. Essa interação ela pode ser à distância ou pode ser uma interação de contato, certo? Todos sabemos que os corpos na Terra eles sofrem uma força, chamada força-peso, né? Estamos presos ao solo. Tanto é que se eu pegar um determinado objeto qualquer, a uma certa altura e abandoná-lo, ele vai cair devido à gravidade, né? Na realidade, é devido à força gravitacional, ou seja, a interação entre esse objeto e o nosso planeta. Então, a isso está associada uma energia chamada energia potencial gravitacional. É um assunto que vocês devem ter estudado lá no primeiro ano, certo? E temos também a energia potencial elástica. Como a gente vê aí, o arco e flecha, né? Quando você estica o elástico da flecha, preso à flecha, quando você solta, o elástico empurra a flecha para frente, né? Então, esse também é uma outra modalidade de energia potencial, certo? No caso elástica, aplicada a esses casos de elásticos, molas, certo?
e etc., que eu não vou tocar muito nesse assunto. Voltando para a questão, a energia potencial gravitacional, ela depende da massa do corpo, depende da gravidade local, certo? E depende da altura em que o corpo está em relação a um determinado nível. Geralmente a gente toma como padrão o nível do solo, nível horizontal, como se fosse a energia potencial zero. Então tudo que está acima desse nível do solo acumula uma certa quantidade de energia potencial gravitacional. Como o Arlindo está subindo a escada, ele tem uma energia cinética. Só que a questão diz que ele sobe a escada com velocidade constante. Sendo assim, sua energia cinética ela não muda, ela não varia. A velocidade não mudou, então a energia cinética permanece a mesma durante a subida. No entanto, à medida que ele vai subindo, a altura vai aumentando, ou seja, a distância dele em relação ao solo. Então, sua energia potencial gravitacional também vai aumentando. O item correto para essa questão seria o item D, certo? À medida que Arlindo sobe a escada, a energia potencial gravitacional dele aumenta, digamos assim. Certo? Pois vamos para a próxima questão. Questão 2. O bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável pela colocação das estacas, na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio, por exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples. Um motor suspende, através de um cabo de aço, um enorme peso, martelo, que é abandonado de uma altura, por exemplo, de 10 metros, e que acaba atingindo a estaca de concreto que se encontra logo abaixo. O processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca continua até a estaca estar na posição desejada. Então, pessoal, é bastante simples, né? A gente tem aqui uma espécie de elevador ou guindaste, né? A gente percebe que ele levanta um determinado bloco. Quando ele chega a uma certa altura, ele é abandonado, então o mesmo desce, de tal modo até atingir a estaca, né, que pretende-se inseri-la a fundação de um determinado prédio em construção, por exemplo. Certo? Nesse caso, nós temos a seguinte situação. É correto afirmar que o funcionamento do bate-estacas é baseado no princípio de item A, transformação de energia mecânica do martelo em energia térmica da estaca. B, conservação da quantidade de movimento do martelo. C, transformação da energia potencial gravitacional em trabalho para empurrar a estaca. D, colisões do tipo elástico entre o martelo e a estaca. E o item E, transformação de energia elétrica do motor em energia potencial elástica do martelo. Então, como eu apresentei na questão passada, as formas de energia, à medida que o bate-estaca sobe, né, ele vai ganhando energia potencial gravitacional. Quando ele está no ponto máximo de altura, ele tem uma certa energia acumulada,
que é que vai acontecer? Quando ele é abandonado, ele vai descer até a estaca e vai se chocar com a estaca, não é isso? Como eu tinha dito. À medida, essa energia potencial, né, ela é transformada em energia cinética, ou seja, à medida que ele vai caindo, ele vai adquirindo energia cinética e sua energia potencial gravitacional vai sendo diminuída. E quando ele se choca com a estaca, parte dessa energia, de fato, ela é perdida de forma sonora, né? Como ele afirma aqui, certo? Mas o principal é que a energia potencial ela é transformada em energia cinética. E essa energia cinética ela é transformada em trabalho, certo? Para que a estaca perfure o solo, né? Basicamente é isso. Então, nesse caso, o item correto, seria o item C. A gente tem o seguinte: transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética e depois em trabalho para empurrar a estaca, perfurando assim o solo. Beleza? Vamos à próxima questão. Bom, pessoal, essa terceira questão está relacionada ao consumo de eletricidade. Vamos ver o enunciado. A tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência com 4 pessoas, a potência elétrica de cada equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. Supondo que a companhia de eletricidade cobre 50 centavos por cada quilowatt-hora consumido, determine o custo mensal da energia elétrica para essa residência. Bom, pessoal, né? A gente está vendo aí a tabela. Nessa casa tem um chuveiro, tem um ferro elétrico, tem uma geladeira, tem 10 lâmpadas e 2 TVs. Respectivamente estão as suas potências. A potência do chuveiro eu indica como sendo 5.500 watts, o ferro elétrico 1.000 watts, a geladeira 500 watts, as lâmpadas cada uma tem 100 watts e a TV, cada TV tem 90 watts. E o tempo mensal de uso de cada equipamento. Chuveiro ele é utilizado em torno de 30 horas mensais, 1 hora por dia, né? Ferro elétrico 10 horas, geladeira 720 horas, lâmpadas 120 horas e TV 20 horas mensais, certo? Então a gente tem o seguinte: a gente tem que fazer os cálculos, né? Para a gente determinar o custo, quanto você vai pagar no fim do mês, primeiro a gente tem que saber o consumo de eletricidade. Comumente, as empresas de energia elétrica, como aqui no Ceará a gente tem a Enel, né? Certo? Antigamente era chamada de Coelce, né? A empresa era Coelce. Esse consumo de energia ele é medido em quilowatt-hora, certo? Os watts são a medida de potência de cada equipamento. O quilo, como a gente sabe, ele é um símbolo de ordem de grandeza. O K representa 1000, certo? Por exemplo, quilograma, você tem 1000 gramas. Quilômetro, você tem 1000 metros. Kilowatt, você tem a cada 1000 watts, certo? De potência.
E para a gente calcular esse consumo, o que é que a gente tem que fazer, certo? A gente tem que pegar a potência elétrica, multiplicar pelo tempo em horas mensais de cada equipamento e, logicamente, que a gente vai ter que multiplicar pela quantidade de equipamentos, né? Quantidade de aparelhos elétricos que tem na sua casa ou em determinada residência. Ao final, a gente vai ter que dividir, aliás, por 1000, porque, como eu disse antes, a potência aqui, ó, ela está sendo indicada em watts. Só que, para o cálculo do custo, é utilizado o quilowatt. Então, precisa a gente dividir por esse valor aqui, 1000, certo? Fazendo os cálculos, eu coloquei aqui mais uma coluninha com essas contas. Eu peguei, por exemplo, um chuveiro. Só um instante. Eu peguei um chuveiro vezes a potência desse chuveiro, que é 5.500 watts, vezes o tempo, que é 30 horas mensais. Você multiplicando aí vai dar 165.000 watts hora. No ferro elétrico, a gente tem um ferro elétrico, 1.000 watts, sua potência, e é utilizado 10 horas mensais. Multiplicando os 3, a gente tem 10.000 watt-hora. Geladeira, a gente tem uma geladeira, que a sua potência é 500 watts, e ela é utilizada em 720 horas mensais. Multiplicando 1 vezes 500 vezes 720, dá 360.000 watts-hora. As lâmpadas, você tem 10 lâmpadas, cada lâmpada é de 100 watts, e o tempo, cada lâmpada é utilizado 120 horas mensais. Multiplicando os 3, 10 vezes 100 vezes 120, vai dar 120.000 watt-hora. E duas TVs, a potência de cada é 90 watts, e o tempo de cada utilizado 20 horas mensais. Então, multiplicando aí a quantidade pela potência pelo tempo, 2 vezes 90 vezes 20, dá 3.600 watt-hora. Mas precisamos saber 3.600, o total, né? Somando tudo, a gente tem 658.600 watt-hora. Dividindo esse resultado por 1000, né, já que a gente tem que saber em quilowatt-hora, pegar 658.600 dividido por 1000 vai dar 658,6 kWh. Então, para calcular o custo, pegaremos o consumo total, né, de energia elétrica, que é 658,6 kWh, multiplicaremos pela tarifa, que no enunciado tem dizendo que é 50 centavos, né, 0,50. Fazendo esse cálculo, teremos o seguinte: teremos R$ 329,30, certo? Recapitulando, para determinar o consumo de eletricidade, multiplicamos a quantidade de equipamento pelo seu respectivo potência, pela sua respectiva potência, e pela quantidade de tempo que é utilizado mensalmente. Esse tempo tem que ser em horas. Ao final, somamos tudo, determinamos o total de quilowatt-horas mensais consumidos por essa residência e multiplicamos esse resultado pela tarifa cobrada pela empresa de energia local. Ao final, a gente tem um valor a ser pago, certo? Vamos à próxima questão agora.
Vamos ver a questão. A escolha do local para a instalação de parques eólicos depende, dentre outros fatores, da velocidade média dos ventos que sopram na região. Examine esse mapa das diferentes velocidades médias de ventos no Brasil e, em seguida, o gráfico da potência fornecida por um aerogerador em função da velocidade dos ventos. Então, assim, o aerogerador, pessoal, ele é o dispositivo que transforma a energia cinética dos ventos em eletricidade, certo? A força dos ventos faz com que as hélices, digamos assim, desse aerogerador girem, rotacionem em torno de um eixo. Essa rotação produz uma variação no campo eletromagnético do dispositivo e isso vai fazer com que produza corrente elétrica, ou seja, eletricidade, né? Aqui na questão a gente tem o mapa do Brasil, né? Certo? Tem uma legenda indicando a velocidade dos ventos em cada região do Brasil. Por exemplo, essa região mais escura, a gente tem ventos maiores que 8,5 metros por segundo, certo? A região mais clara, branquinha aqui, a gente tem ventos com velocidades menores do que 5 metros por segundo, certo? Continuando aqui a questão. De acordo com as informações fornecidas, esse aerogerador poderia produzir em um ano 8,8 gigawatt-hora de energia, se fosse instalado no... Então ele quer saber onde esse aerogerador deve ser instalado, em que região do Brasil, em que estados, para que produza 8,8 gigawatt-hora de energia. Como vimos na questão anterior, watt-hora, quilowatt-hora ou gigawatt-hora indica energia, né? Quantidade de energia elétrica, né? Fazendo as contas, a gente tem o seguinte: para a gente determinar a potência, a gente tem que pegar a energia e dividir pelo tempo, né? Ou seja, a gente vai pegar os 8,8, desculpem, deixa eu apagar aqui, os 8,8 gigawatt-hora de energia que queremos produzir em uma determinada região e dividir pela 8.800 horas, que equivale ao tempo de um ano em horas, certo? Como ele pede aqui na questão para adotar, tem aqui os dados. Adote um ano como sendo 8.800 horas e 1 gigawatts sendo 10 elevado a 9, a nona, né? Watts, certo? É como se fosse 1 bilhão de watts. O K, né, 1.000 watts, né? O mega seria 1 milhão de watts e o giga 1 bilhão. Então, voltando aqui para a questão, 8,8 gigawatts gigawatt-hora é equivalente a 8,8 vezes 10 a nona watt-hora. E escrevendo aqui o tempo em notação científica, a gente tem 8,8 vezes 10 a terceira, né? Ou seja, 8,8 vezes 1.000 horas. Aqui poderemos cancelar, dividindo 8,8 por 8,8, dividindo os coeficientes, vai dar 1, né? Deixa eu desfazer aqui, cancelando esse com esse. E dividindo 10 a nona por 10 a terceira, né? O expoente da potência de baixo passa diminuindo, né? Ou seja, a gente vai ter, vou colocar aqui em cima, 10 elevado a 9 menos 3. Ou seja, como está indicando aqui, ó, 10 a sexta. 10 a sexta
é 1 milhão, né? Equivalente a 1 milhão. A cada 1000, né, como vimos, o 1000 ele pode ser representado pela letra K. Ou seja, a gente tem 1000 kW. Ou seja, a potência desse aerogerador tem que ser de 1000 kW, certo? Se a potência dele é de 1000 kW, olhando aqui pelo gráfico, ó, 1000 kW, ele está bem aqui, ó, traçar aqui os pontinhos para a gente ver. Ó, 1000 kW de potência, ele vai dar aproximadamente aqui no 11, certo? Opa, deixa eu só consertar isso aqui. Pronto. Ou seja, a gente vai precisar de ventos de 11 metros por segundo, certo? Analisando agora lá no o mapa, ventos maiores que 8,5 metros por segundo, o que a gente quer é de 11 metros por segundo, será toda essa região aqui mais escura, né? Toda essa região mais escura aqui. Algumas regiões aqui centrais também, né? Aqui, paralelamente, eu coloquei o mapa do Brasil com o nome dos estados para que a gente analise, né? Ou seja, a parte com maior incidência de ventos a 11 metros por segundo ou ventos com velocidade maior do que 8,5 metros por segundo é nessa região aqui de cima, né? Ou seja, ali pelo Amapá, Ceará, né? Rio Grande do Norte e tal. Voltando aqui para a questão, vamos analisar os itens. Então, onde é que ele deve ser instalado? No noroeste do Pará, no nordeste do Amapá, no sudoeste do Rio Grande do Norte, no sudeste de Tocantins ou no oeste da Bahia, né? Se percebermos, né, como a região com maior incidência desses ventos é essa daqui, o Amapá está mais ou menos bem aqui. Pela resposta, vamos ver que é o nordeste do Amapá, certo? Então, o item correto seria o item B. Né? É uma questão que envolve várias informações, além dos conhecimentos sobre o consumo de eletricidade, você tem que lembrar do onde está cada estado, né, no mapa, e saber um pouco sobre os pontos, né, de orientação geográfica, né, os pontos oeste, norte, sul, nordeste, né, e outros. Vamos para a próxima questão. Quinta e última questão. A empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos no sudeste da Bahia. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade de gerar 375 megawatts, total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Então tá aí, é uma informação, né? Continuando. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro: redução da utilização elétrica, ampliação do uso bioenergético, expansão das fontes renováveis, contenção da demanda urbano-industrial, intensificação da dependência geotérmica. Então, pessoal, a questão aborda
aqui no texto, né? O complexo industrial eólico, né? Ou seja, novamente, a força dos ventos, né, é utilizado para a produção de energia elétrica e aí abastecer uma determinada região, no caso aqui da questão, sudeste da Bahia, né? 375 megawatts é suficiente para abastecer a cidade de 3 milhões de habitantes, certo? Analisando os itens aqui, né, a gente vê que redução da utilização elétrica não tem nada a ver, né? É totalmente desconexo aí ao enunciado, que o enunciado afirma, a informação. Então a gente já desconsidera o item A. Ampliação do uso bioenergético. Aqui a questão não relaciona nem fala, os ventos não estão relacionados com a bioenergia, certo? Geralmente a bioenergia é a energia produzida a partir da matéria orgânica. A expansão das fontes renováveis, pode ser o vento, é uma fonte de energia renovável. D. A contenção da demanda urbano-industrial, poderia até ser implicitamente, mas o texto não deixa isso, né, assim, bem exposto, né? Não fala da questão da indústria, fala de abastecer 3 milhões de habitantes. E o item é a intensificação da dependência geotérmica, certo? Vamos ver aqui, eu trouxe aqui um slide para mostrar as fontes de energias renováveis, né? Como o próprio nome diz, a energia renovável é aquele tipo de energia que naturalmente, num processo cíclico, ele volta para o meio ambiente, ou seja, ele se renova e pode ser reutilizado para a produção de energia elétrica, né? Já que a energia elétrica é uma das principais, né, para a gente. Tudo ao nosso redor funciona à base da eletricidade. Então aqui a gente tem alguns tipos, né? A gente tem a hidrelétrica. A hidrelétrica utiliza a força da água para girar as turbinas e produzir eletricidade. A gente tem a energia eólica, que utiliza a força dos ventos para produzir eletricidade. A gente tem a energia solar. A luz solar é considerado uma fonte de energia renovável, né? Já que, em princípio, a luz ela não vai acabar, digamos assim, né? Certo? A gente ainda estamos na metade da idade do nosso Sol, em torno de 4,5 a 5 bilhões de anos. A gente tem a maré motriz, né, que utiliza as ondas do mar para produzir eletricidade. A gente tem a geotérmica, que utiliza o calor, né, para produzir eletricidade, calor natural, e a biomassa, né, certo? Também é considerado uma energia renovável, já que faz parte de um ciclo, né, da matéria orgânica, de tudo que consumimos no dia a dia, certo? Então, voltando aqui para a questão, fica claro que o item correto seria o item C, né, a expansão das fontes renováveis, certo? O enunciado da questão é uma informação relacionada à energia eólica, que é uma energia renovável. Bem simples, né? Pessoal, eu espero ter contribuído aí para que vocês entendam essa parte do conteúdo. Como vocês
podem ver, envolve muitos conhecimentos, né? Certo? Principalmente em relação a questões do Enem, né? Elas são bem diversas e trabalham com várias habilidades e competências. E é isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço por assistir esse vídeo totalmente e até as próximas atividades.